Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, nós vamos meditar entre os versículos 5 até o versículo 15. Colossenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 15. Eu vou ler aqui, os irmãos em casa certamente estão com a Bíblia já acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor: Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, diz o apóstolo Paulo, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim, grifa na sua Bíblia, andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em oração de graças. Versículo 8 diz: cuidando que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, mas não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Cristo vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos prejudicava, removeu inteiramente, escravizando-o na cruz. E o versículo 15 diz: e despojando os principados e potestades, glória a Deus, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Que texto maravilhoso para falar sobre vivência do poder que transforma. Que poder é esse? É o poder do Evangelho, é o poder de Jesus Cristo. Mas quando eu vi esse texto, quando eu vi essa expressão, viva o poder de transformar, esse viva, eu tive dois caminhos para o entendimento. O primeiro, proposto pelo tema de missões mundiais e pela Junta de Missões, esse viva no sentido de vivenciar este poder. É verdade, precisamos vivenciar esse poder do Evangelho que transforma, liberta, cura. Mas esse viva também eu entendo que é como se fosse um ato de vibrar. Viva o poder do Evangelho! É como se a gente exaltasse, gloriasse esse poder tão tremendo e tão maravilhoso. E é nesse sentido que a gente vai caminhar essa noite. Esse poder é o poder do Evangelho, poder que liberta, que transforma, que cura, que salva, que restaura. Esse é o poder transformador que é o poder do Evangelho. Mas antes de entrarmos aqui propriamente no texto, precisamos aqui entender o propósito dessa mensagem. Essa mensagem tem dois propósitos específicos. Precisamos compreender a profundidade do que é o poder do Evangelho. Muito importante, senão vamos ficar na superficialidade. E o segundo propósito é: qual é ou quem é a verdadeira fonte desse poder que liberta, que transforma e que salva? Jesus Cristo. Então vamos aqui no versículo 5, porque vamos no primeiro bloco, o poder do Evangelho. O que é o poder do Evangelho, o que ele faz e o que ele faz conosco. Veja aí no versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, e em primeiro lugar, o poder do Evangelho é disciplina. Olha aí versículo 5, quando ele diz: pois ausente do corpo e agora em espírito com vocês, eu alegro-me
Porque eu estou verificando, diz o apóstolo Paulo, que vocês estão em ordem, em boa ordem e firmeza. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está usando uma linguagem militar. Olha só que coisa incrível. Se a gente estudar esse texto no original, ordem significa um grupo de soldados que está em fileira, está em ordem. São soldados de Cristo que devem estar em ordem na sua disciplina. E quando ele fala firmeza, ele está dizendo que esses soldados, eles têm que estar prontos para o combate. Eles precisam estar prontos, firmes, para receber o impacto, seja ela qual for, de heresias, de pandemias. Temos que estar firmes como soldados de Cristo. O exército de Cristo tem que estar em ordem, tem que estar firme, porque o Evangelho, o poder dele, causa em nós, pelo menos deveria causar, disciplina. Versículo 6, vamos caminhar aqui. Versículo 6 trata do poder do Evangelho, que é um compromisso com o Senhor. Olha aí, versículo 6, Paulo está alegre com os crentes de Colossos. E ele está dizendo assim, olha, como vocês receberam Cristo Jesus como Senhor. Aí Paulo está dizendo, andai nele. Esse andar é um verbo contínuo. Não é para andar hoje e não andar amanhã. Não é eu estou com Cristo hoje e não estou amanhã. Precisamos caminhar firme, Jesus, sem alteração, sem mudança, sem desvio. O caminho é reto. E Paulo está falando aqui fortemente essa igreja, dizendo, olha, precisamos ter compromisso com Cristo. Você que está aqui na igreja hoje, acompanhando aqui, pessoal da técnica, e você que está em casa, nunca se esqueça disso. O poder do Evangelho exige disciplina e exige que a gente tenha compromisso com Deus. Paulo está exortando aqui a igreja de Colossos. Paulo está exortando o meu e o teu coração. Terceiro ponto do que é este Evangelho está no versículo 7, acompanhe comigo. Ele vai dizer que, olha só, que vocês precisam estar radicados e edificados e confirmados na fé. Olha só o que Paulo está fazendo. Paulo está usando duas metáforas para dizer que a igreja do Senhor, que o poder do Evangelho torna a igreja inabalável. E ele usa duas metáforas, você viu aqui? Ele usa primeiramente a metáfora da agricultura. Quando ele diz que devemos estar edificados neles, quando ele vai dizer que nós devemos estar radicados nele, ele está dizendo que o crente tem que ser como uma árvore. E essa árvore tem que ter raízes profundas em Cristo. Ele está dizendo que, olha, se você segue a Cristo num paralelo, como se fosse um clube social dentro da igreja, você vai de vez em quando ou vai quando quer, a sua raiz não está profunda, está rala. É como uma semente quando cai nas rochas e o espinho, abafa. No começo parece que é alegre, né? Nem parece. A gente faz quando a gente vê isso. Um crente na igreja tão alegre, tão por tudo, participando de tudo. De repente, cadê esse crente que a gente não vê mais? Foi-se embora. Não criou raízes profundas. A Bíblia está dizendo que o poder do Evangelho exige em mim e em você raízes profundas em Jesus Cristo. A segunda metáfora que Paulo usa é da arquitetura. Aí sim, neles edificados. Isso nos revela que nós somos como um edifício que precisa de um fundamento. O que é um fundamento? Jesus. Não foi isso que ele falou a Pedro? Em Mateus capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra você vai fundar a minha igreja. A igreja que não está alicerçado na rocha que é Jesus é uma igreja falsa. O crente que não está alicerçado na rocha que é Jesus é um crente falso. Um dia ele vai cair. Pode ser o que for. Ele pode vir para ele pode participar dos cultos, culto jovem, ele pode participar da sala de oração com os homens, com as mulheres. Se não estiver edificado na rocha que é Jesus, se não criar raízes profundas em Jesus, ele vai deixar o Evangelho. Isso é o poder do Evangelho e o que ele faz conosco. Essa igreja aqui de Jardim Paulista, ela está alicerçada na rocha que é Jesus, amém, meu irmão? Essa igreja de Jardim Paulista está com raízes profundas em Cristo. Pode dar o vento que for, pandemia e vírus que for, não vai se abalar.
essa igreja vai continuar firme, de pé, como soldados de Cristo, disciplina, em ordem, preparadas para o impacto. Isso é o poder do Evangelho. Que coisa tremenda, meus irmãos. Aí Paulo faz um breve resumo aqui, entre os versículos 8 e 11, para falar da última advertência. Repara comigo, olha aí, versículos de 8 ao versículo 11. Quando Paulo vai dizer assim no versículo 8: cuidado, irmãos, olha aí, acendeu um alerta. Cuidado, Paulo está dizendo. Olha só, olha aqui para mim. Quando Paulo diz aqui para os crentes de Colossos, e para mim e para você, para a gente ser firme, ter disciplina, não é? Estar alicerçado em Cristo, agora ele está dando um alerta. Cuidado. Cuidado para que ninguém vos engane. E ele vai dizer as formas desse engano, olha só. Cuidado para que ninguém vos venha a enredar. Olha aí, com vã filosofia, com vã sutilezas e conforme tradição e ensinamento de homens. Você percebeu aqui? Essa palavra enredar, ela é muito interessante nas escrituras originais. Essa palavra quer dizer uma armadilha. Antigamente as pessoas faziam uma armadilha, e quando o animal caía naquela armadilha, então enrolava, enredava o animal. Olha só o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que essas filosofias são armadilhas, que pode fazer você se desviar do Evangelho. São vãs sutilezas, elas não vêm com cara, não vêm com cara lavada, são sutis. Aí você pensa, jovem, né? Na faculdade, olha a malícia na sutileza, no seu trabalho, na sua rua, a sutileza querendo cauterizar a sua mente, criando uma armadilha que é sutil, para te enredar, para te deixar preso, cativo, raptar a sua consciência cristã. Essa é a ideia. Essa palavra aqui, enredar, que coisa tremenda, né? E Paulo vai dizer, olha, conforme a tradição dos homens e os rudimentos do mundo. Rudimentos são ensinamentos. Ensinamentos de uma cultura depravada desse sistema mundano. Ensinamentos que mudam a concepção, onde há relativismo, não tem verdade absoluta, onde há pluralismo, todas as ideologias, seja ela de gênero, movimento feminista, tudo para poder lhe enredar. São armadilhas, são sutis, onde você muitas vezes cai para não ter que ir de contra a tudo isso. O poder do Evangelho é ser protestante, é protestar contra essas coisas. Proteste, tenha medo não, porque maior é o que está em nós do que o que há no mundo. Agora faça com sabedoria. Paulo também vai dizer aqui no versículo 9, esse texto ele é muito bom, porque no versículo 9 Paulo ele vai dizer, olha, existe uma arma aí para os cristãos. Você percebeu? E essa arma que é o poder do Evangelho, somente para aquele que crê. Porque no versículo 9 Paulo vai dizer, nele, ou seja, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você percebeu aqui? Muitos cristãos não entendem essa passagem. Não entendem que em Cristo nós temos todos os atributos divinos. Não entendem que em Cristo a pessoa de Deus Pai. Cristo 100% homem, Cristo 100% Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, vocês não precisam de nada além de Jesus, porque nele, Ele é a plenitude de todas as coisas. Por isso Cristo deve ser o centro da igreja. A mensagem tem que ser cristocêntrica, os hinos tem que ser cristocêntrico, a escola bíblica, os louvores, tudo tem que ser Cristo no centro. Mas o homem insiste em ser o centro das coisas. Mensagens antropocêntricas para aliviar o ego, prosperidade do ego, não é prosperidade de dinheiro mais não, é prosperidade do ego, massagear o ego do homem. Pois um púlpito que não prega mais sobre o inferno, um púlpito que não prega sobre se arrepender, tomar sua cruz, dizer que você é pecador e que precisa de arrependimento, é um púlpito fraco, é um púlpito que já está vencido pela tradição dos homens. Em Cristo habita
toda a plenitude. No 10, Paulo vai dizer que Cristo é o cabeça de todo principados e potestades. Isso é muito forte, meus irmãos. Paulo aqui estava refutando o gnosticismo nessa época, primeiro século. Heresia que só foi terminar no terceiro e início do quarto século. E os gnósticos, filósofos, neoplatonistas, dualistas, surgem no meio do mundo cristão. Surgem de dentro da igreja com vãs filosofias. E eles diziam que nós devíamos adorar era anjos, não Cristo. Que Cristo era apenas algo que para alcançar a plenitude teria que ter muito mais. Olha só a heresia que eles colocaram na mente dos colossenses. Aí Paulo está dizendo, não Senhor, Cristo é o cabeça dos principados, da potestade, sejam anjos bons ou maus, o Senhor tem o controle de tudo. Tudo está na mão dele, por isso que ele é o cabeça. E o cabeça quem é? Cabeça é aquele que guia, aquele que rege, é aquele que governa. Por isso que Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça de todas as coisas. Aqui, meus amados irmãos, nós vamos chegar na segunda metade dessa mensagem, que vai falar sobre a fonte do poder do Evangelho dos Cristo. Percebeu? A primeira parte nós vimos foi o poder, como é o poder deste Evangelho, o que ele é capaz de fazer. Após entendermos essa profundidade, agora sim, nós temos que ir para a fonte. Aquele que é a fonte desse verdadeiro poder, que transforma todo homem. O nome dele é Jesus. E aqui eu queria pausadamente buscar tudo que Jesus fez por mim e por você. Acompanhe comigo no 11. Porque no versículo 11 diz que Cristo circuncidou o nosso coração. Olha só. Nele, em Jesus, também fostes circuncidados. Agora olha a observação. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha aqui. Naquela época, o povo de Deus precisaria fazer uma operação física. Todo homem tinha que fazer isso no seu membro. E isso era para que visivelmente, externamente, dizia, olha ali, esse tem aliança com Deus. Tinha um caráter espiritual, mas só era por fora. Não era no interior, era só por fora. Isso era a circuncisão do povo de Israel. Mas aí veio Jesus e disse, não, a circuncisão é por dentro, a circuncisão é no coração, na alma, é no interior, porque é isso que Jesus Cristo ele faz. Ele primeiramente por dentro, para que por dentro seja evidenciado pelo lado de fora. E eu queria chamar a atenção para você dessa palavra aqui, ó. Olha como é a circuncisão de Cristo no despojamento do corpo da carne. O que isso quer dizer? Naquela época, na antiguidade, quando os soldados lutavam, aquele que era vencedor despojava, grifa na sua Bíblia, despojava o soldado derrotado. Ele tinha o direito de tirar as armas, de tirar a armadura, de tirar todos os bens materiais daquele soldado. Pois muito bem, a circuncisão no corpo de Cristo é assim. Cristo, quando a gente aceita Ele como único e suficiente Salvador, Ele começa a nos despojar, Ele começa a tirar o orgulho, Ele nos despoja da vaidade, da prepotência, da arrogância. Ele vai limpando o coração do homem, o homem vai ficando nu na frente do Senhor. Ele despoja o coração, amado. Quem pode fazer isso com o homem? Quem? Olha aí o vivo poder que transforma, o despojamento de Cristo. Que coisa tremenda, meu irmão. Só o Senhor pode fazer isso conosco. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Aquele homem que a gente vê, sabe, aquele que a gente diz assim, esse nunca vai se converter. Nunca vai se converter. E quando a gente menos espera, tá aí aquele homem que era bruto, manso e humilde de coração, igual a Jesus. Que coisa maravilhosa.
Vamos caminhar para o versículo 12, porque Cristo, que é a fonte do poder do Evangelho, Ele nos deu uma nova vida. Viu aí no versículo 12? Olha aí, tendo sido Jesus sepultados, não é? Tendo sido, os crentes de Colossos, sepultados juntamente com Ele, Jesus, no batismo, no qual igualmente fosses ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Você percebeu aqui? Cristo nos deu nova vida. Por tudo que Cristo passou, cada um de nós passamos. Cristo foi batizado, nós também fomos. Cristo, Ele morreu na cruz, também nós morremos com Ele naquela cruz. Porém, Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos em corpo de glória. E a primeira ressurreição já foi, porque o próprio Senhor disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Já passamos pela primeira ressurreição, amados. Não é o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 1: vocês estão mortos, delírios pelos pecados, mas o Espírito de Deus nos vivificou. Nós temos vida em Cristo, espiritualmente já nós nascemos. E quando adentrarmos na glória, no céu, na nova Jerusalém, receberemos um corpo glorificado semelhante ao de Cristo. Glórias a Deus. Tudo que Cristo passou, nós também passamos. Caminhando para o fim aqui no versículo 13. Olha o que a fonte desse poder Ele fez. Ele perdoou definitivamente os nossos pecados. Você viu aí no versículo 13? E a vós outros que estáveis mortos, olha aí o morto aí, ó, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Cristo nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Preste atenção aqui. Quando a gente peca, tudo que a gente fez de pecado antes de conhecer a Cristo, nós temos um acusador, o nome dele é diabo, e ele é o nosso acusador. Então ele chega para Jesus e diz: olha, tá vendo aí, ó, pecador, tá cheio de pecado. Aí o que é que Jesus diz para ele? Tá tudo perdoado. Todos os pecados são perdoados. O pecado foi extinto na cruz do Calvário, no sentido de dizer que sobre esses pecados nós não temos mais culpa. O Senhor perdoou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele expiou os nossos pecados e nos deu um alerta: vá e não peques mais. Não significa dizer que nós deixamos de ser pecador, mas agora é diferente. Agora nós não queremos pecar, mas como João disse: filhinhos, se vocês pecarem, vocês têm um advogado justo e fiel que perdoa o pecado de vocês. Olha que coisa linda, esse é Jesus. E quando nós pecamos, sabe o que acontece? O Deus Pai não olha para mim, olha para você quando a gente peca. Não olha. Ele olha para o Filho dele que morreu na cruz por amor de mim e por amor de você. Ele olha para o Filho dele, então ele diz: perdoados estão os teus pecados, pelos méritos do meu Filho Jesus, que na cruz morreu, e você reconhece isso. Esse é a fonte do poder do Evangelho. A experiência mais doce do cristão é a certeza do perdão divino. Versículo 14, olha aí o versículo 14. O Senhor Jesus, Ele perdoou todos os nossos pecados, e no versículo 14, Ele cancelou as nossas dívidas. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Dê um glória a Deus aí por dentro, porque isso é tremendo. Versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida. Para aqui um ponto, olha só. Aí o diabo tentando faz: mas olha aí, ele é cheio de pecado, Jesus está perdoado. Sim, mas ele tem dívida. Olha aqui a lei, deixa eu pegar esse papel aqui. Olha aqui a lei. A lei escraviza. A lei é dura. Olha aqui a lei. Então para ele é condenação. Aí o que é que Jesus fez? Cancelou o escrito de dívida. Está perdoado. A força da lei tem poder sobre quem é cristão, sobre quem é crente. Está perdoado, cancelado, amado. Naquela cruz a nota promissória do pecado foi rasgada. Naquela cruz a dívida, o escrito da lei de Moisés
foi cancelada e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diabo, cadê a tua acusação agora? Acabou a acusação. Agora nós estamos debaixo da graça, não mais debaixo da lei, como diz o apóstolo Paulo. Meu irmão, isso é muito tremendo. Não resta mais nada para o acusador acusar. Acabou. Agora é só o caminho da glória, é só chegar no céu, é só ser recebido pelo Pai. Que coisa tremenda, amado. Chegamos ao último versículo e nós vamos finalizar no versículo 15. Porque Cristo, Ele deu o triunfo final para a sua igreja. Olha o que diz o versículo 15. E despojando, olha aí de novo despojar, mesmo sentido. E despojando os principados e as potestades, publicamente, escreve na sua Bíblia, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. Sabe o que significa isso? Aquela cruz que perdoou os nossos pecados, aquela cruz que rasgou o escrito da dívida, aquela cruz despojou Satanás e os seus demônios, tirou das mãos deles a acusação da lei, tirou das mãos deles todas as armas que poderiam me ferir, te ferir e te levar para o inferno. O diabo foi derrotadíssimo, foi derrotado naquela cruz. E quando aqui diz que Cristo expôs ele publicamente, sabe o que significa isso? Naquele mesmo tempo, quando os soldados derrotavam, faziam os despojos dos guardas derrotados, eles amarravam todos os soldados que foram derrotados e colocavam na praça assim, ó, puxando a corda, a corrente, mostrando aí, ó, tá tudo derrotado. Foi isso que Jesus ele fez. Ele amarrou os demônios, Satanás, e disse: está tudo derrotado, porque Cristo venceu a morte, ressuscitou, e nós também ressuscitaremos em corpo de glória. A morte foi o último inimigo a ser vencido, e não existe mais condenação para nós. Viva o poder de transformar. Viva esse poder, amado. Viva esse evangelho. Viva Jesus Cristo. Tudo está ganho. Agora só precisamos continuar com a nossa vida de santidade, rumo ao céu, até a glória. Meus irmãos, por isso que nós devemos anunciar esta palavra. Por isso que nós devemos vivenciar este poder para todas as nações e declarar que Jesus Cristo é a única esperança para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra.